A Torre de Babel foi uma construção antiga feita por descendentes de Noé, após o dilúvio. É uma das construções mais famosas da história. Mas afinal, como a torre foi construída? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes de começar esse vídeo, se por um acaso é sua primeira vez aqui no canal, já se inscreve porque tem vídeos novos toda semana. Então, se já se inscreveu e já deixou seu joinha, vamos pro vídeo. A história da humanidade é repleta de mitos e crenças que tentam explicar, por exemplo, a origem de grandes construções ou de acontecimentos marcantes. Uma das construções que mais intrigam os historiadores é a Torre de Babel e a história que envolve a sua construção. A história da torre começa com a vontade dos homens de alcançarem os céus. Na antiguidade, a maioria dos povos eram politeístas. Para atingir as divindades, os homens decidiram construir uma enorme torre e assim alcançar os céus. Toda essa história está relatada no Antigo Testamento, no livro de Gênesis. Assim, de acordo com o livro bíblico, a construção da torre teria começado com os povos que saíram da Arca de Noé após o grande dilúvio. E os mitos relatam que a quantidade de línguas faladas no mundo tem muita relação com este período. Após o dilúvio, Deus ordenou que as pessoas se espalhassem pelo mundo. Porém, essa população decidiu se unificar em Babel, cidade fundada por Nimrod. E então começaram a edificar a cidade e a construir uma torre para simbolizar a força daquele povo. Isso porque os homens queriam de alguma forma que seus nomes fossem eternizados depois da destruição de tudo. Naquele tempo, os povos falavam a mesma língua. Para construírem uma torre que chegasse até o céu, o monumento deveria ser muito grande. De acordo com registros históricos, Nabucodonosor mandou construir uma torre que atingiria os 2.089 metros de altura, além de 100 metros de largura, mas existem divergências entre os estudiosos quanto ao tamanho real da torre. Ou seja, a construção era tão alta que superava as maiores construções que existem atualmente. Com isso, a Torre de Babel, que significa Portão de Deus, ou em hebraico, mistura, se ergueu com tijolos de argila secos ao sol. Ela provavelmente era retangular e construídas em níveis que eram acessíveis por escadarias e rampas. Apesar da animação das pessoas em construir a torre, a ideia não deu muito certo. Isso porque Deus se enfureceu com a desobediência dos homens. Assim, Deus fez com que eles não se entendessem mais uns aos outros e dali pararam de construir a cidade e a torre. Depois disso, eles começaram a se espalhar pela terra. A região da torre, então, passou a ser chamada Babel, porque ali Deus confundiu a língua de toda a terra. Muitos dizem que a mistura das línguas levou à destruição da torre. Porém, no livro de Gênesis não há relato que evidenciem que Deus teria realmente destruído a torre com o vento, por exemplo. Ou seja, a teoria é relatada no livro dos Jubileus. Outro fato importante que não consta na Bíblia é em relação à altura real da torre. O que se sabe é que o monumento possui dimensões gigantescas, mas o valor real não é falado. Dessa forma, os relatos sobre a altura e a largura também são relatados nos livros extracanônicos. Assim, de acordo com as fontes além da Bíblia, a construção religiosa teria então cerca de 2.089 metros de altura e 100 de largura. Além do livro dos Jubileus, outra fonte que relata as medidas da torre é o terceiro Apocalipse de Baruch. De acordo com o livro, a torre teria 212 metros de altura, cerca de 463 cúbicos daquela época. Apesar de ser mais realista que o livro dos Jubileus, a altura ainda é algo que chamou a atenção. Contudo, até hoje não encontraram essa torre. Segundo o livro de Gênesis, Deus puniu a soberba do povo por não respeitarem sua ordem, causando uma mistura de línguas diferentes entre eles. Dessa forma, o povoado de Babel se dispersou geograficamente e o sonho de construir uma cidade forte se foi. No entanto, existem várias teorias sobre onde estaria localizada a Torre de Babel. Por exemplo, alguns acreditam que na verdade ela era o templo de Nabu, em Burs Nimrud,
cerca de 16 quilômetros ao sul da Babilônia. Mas outros acham que ela era um zigurate conhecido na Babilônia e chamado de Etemenanque. Esse monumento teria sido destruído por Xerxes em 472 a.C. Os zigurates representam as maiores construções religiosas construídas e funcionavam como portões para a vinda de deuses à Terra. Essa crença esteve presente em muitas civilizações desde os primórdios da história. E os judeus acreditam que Deus mandou fogo dos céus para destruir completamente a torre, como uma forma de punição. Nesse interim, em 2017, um estudo realizado pelo professor Andrew George, da Universidade de Londres, encontrou uma pedra no Iraque. Nesse objeto há um desenho de uma torre com degraus e uma pessoa segurando uma lança e usando um chapéu de cone. A pedra é datada do século 6 a.C. e nela possui dizeres Templo da Babilônia, além de contar a história da Torre de Babel. Para George, essa é uma forte evidência de que a história da torre é verdadeira. E o desenho também mostra um zigurate de 7 níveis, algo que era bem grande naquela época. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, então deixe seu joinha. E você que é novo, se inscreva aqui embaixo no canal, porque tem vídeos novos toda semana. E se você tiver mais algum tempinho, assista algum outro vídeo aqui do canal ou aguarde o próximo vídeo. Então vamos ficando por aqui, nos vemos na próxima, tchau!